Hoje vamos relembrar a história da nossa igreja. Talvez você já a conheça, mas boas histórias merecem ser contadas. Nossa história começou há muito tempo, lá na Suíça, onde nasceu o jovem Samuel Freuler, filho de pais franceses. Sua família precisou fugir da França por causa da perseguição aos protestantes. Na Suíça, o jovem Samuel estudou teologia e, ao estudar as Escrituras, se deparou com o texto de Marcos 16,16: Quem crer e for batizado será salvo. Ele discordava do fato de que a Igreja do Estado na Suíça batizava crianças recém-nascidas, já que não haviam se convertido dos seus pecados. Passou então a apregoar e divulgar o ensino bíblico do batismo. Sua pregação causou grande avivamento na Igreja Oficial do Estado, razão pela qual Samuel passou a ser severamente perseguido. Em 1850, já haviam 110 congregações na Suíça. Samuel faleceu aos 54 anos, em 1857, depois de servir fielmente ao Senhor. Sua doutrina sobre o batismo chegou até a Hungria e tocou profundamente um jovem chamado Lajos Henschel. No dia 8 de maio de 1840, aconteceu o primeiro culto dos nazarenos realizado na Hungria. Henschel foi batizado neste dia e tornou-se líder da igreja. Henschel levou a doutrina dos nazarenos para a antiga Iugoslávia, Hungria, Romênia, e o trabalho cresceu até mais de 100 mil membros na Europa. Em 1847, um presbítero da Igreja Nazareno na Suíça foi enviado para os Estados Unidos da América. A primeira Igreja Nazareno nos Estados Unidos foi organizada em 1852, sendo chamada de Apostolic Christian Church of America. Lá a igreja cresceu e sofreu algumas divisões, e existem muitas igrejas nazareno lá até hoje. Devido à Primeira Guerra Mundial e às perseguições, por volta de 1923, muitas famílias saíram de seus países de origem, especialmente da Europa, à procura de novas terras para viver em paz. Dentre as famílias que vieram para o Brasil estavam também os nazarenos. As primeiras famílias nazarenas a pisarem o solo brasileiro começaram a reunir-se nos lares em diferentes pontos do estado de São Paulo. Desta forma, celebraram os cultos durante alguns anos, nos idiomas alemão e húngaro. No dia 24 de abril de 1927, aconteceu o primeiro batismo da Igreja Evangélica Nazareno no Brasil, e a Igreja Evangélica Nazareno dos Estados Unidos enviou suporte financeiro para a construção do primeiro templo no Brasil, no bairro Paraíso, em Santo André, que foi inaugurado no ano de 1928. É isso mesmo, a nossa igreja. Nossa igreja continuou crescendo e se espalhando pelo Brasil, de modo que hoje nós temos 20 igrejas nazareno, sendo uma congregação em 5 estados brasileiros. Em fevereiro de 2000, ocorreu o culto de posse pastoral do pastor Paulo de Souza Lima Júnior e em junho de 2012 ocorreu o culto de ordenação pastoral do pastor José Elísio, que são nossos pastores até o dia de hoje. Ao longo da nossa história, quantas coisas aconteceram, quantas lembranças e bons momentos, quantas pessoas especiais, algumas que já estão com o Senhor e deixaram muita saudade e seu exemplo para todos nós. Mas não termina aqui. Deus continua trabalhando em nosso meio e sabemos que Ele tem planos para o nosso futuro. Aliás, falando em futuro, nós já podemos ter um vislumbre do que Deus está fazendo. Dá só uma olhada.